Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um seminário do grupo de flutuações quânticas. Hoje nós temos o prazer de ter conosco a Milena, que, para quem não sabe, tem um nome bastante pomposo, é Sandra Milena Cartagena Atara, um nome poderoso. A Milena é colombiana, né? Ela se graduou em Física na Universidade Nacional da Colômbia, e ela estudou no final do curso, lá eu acho que tem alguma coisa do tipo trabalho de fim de curso, ela chegou a estudar efeito Casimir dinâmico, efeito Casimir para campo escalar, para campo fermiônico, e aí acabou ficando interessada e quis continuar esse tipo de estudos de efeitos do vácuo quântico. Ela também tinha a intenção de trabalhar um pouco com grafeno, né? Mas acabou não acontecendo, só que no grupo a gente tem até pessoal que mistura grafeno com efeitos do vácuo quântico. Então, quem sabe pode se juntar aí mais para frente. Ela também tem interesse, mas é um interesse mais no futuro, em aprender um pouco de ciência de dados, e até por uma razão bastante nobre, né? Ela acha que pode ser uma maneira prática de ajudar a resolver problemas sociais. Então, isso é muito, muito bacana. Ela disse aqui, não sei se para agradar o orientador, falou que está empolgada com o que ela está estudando, até porque a gente começou a descobrir que tem uns artigos aí que relacionam essa história de criação de pares com efeito Casimir dinâmico e até com modelos análogos da matéria condensada, então pode ser uma coisa realmente muito bacana. Ela também gosta de ensino, gosta de dar aula, gosta também, acha que a transmissão do conhecimento não é só em aula, também divulgação científica, tudo isso ela acha muito, muito legal. Indo agora para as conexões empáticas, a Milena gosta muito de fazer powerlifting na academia. Eu não sei o que é isso, depois ela vai explicar para mim, mas ela gosta de levantar muito peso, mesmo que seu orientador seja totalmente contrário a isso. E quando eu falo muito peso, gente, não é pegar 2, 3 quilos, não, tá? Perto de recorde olímpico. Depois ela pode contar para a gente aí. Ela gosta também de pintar aquarelas, tem vontade de aprender outras técnicas, como pintura a óleo, né? Tem esperança de um dia aprender a tocar rabeca, não sabia dessa sua vontade. E também gosta de praticar skateboarding, coisas assim, mas não é tão fera quanto no levantamento ali de peso. Bom, Milena, é um prazer você estar aqui. A Milena vai falar sobre criação de pares sob ação de campo externo. Por favor, com a palavra. Obrigada, Farina, pela apresentação. Eu vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo a minha tela agora? Sim. Tá bom. Eu vou colocar ela na tela cheia. Acho que está carregando. Agora foi. Obrigada, Farina, pela apresentação. Eu estou muito contente de ter o espaço para falar aqui no nosso seminário. E eu vou falar da criação de pares sob a ação de um campo externo, que é um trabalho feito com uma revisão bibliográfica, tudo mais, né, no geral, é feito com Farina. E a gente também espera no futuro poder trabalhar com o Fabrício e com o Reinaldo. Acho que ficou... Aqui eu vou começar falando um pouco da introdução, um resumo histórico de como começaram as Lagrangianas efectivas. Eu vou explicar detalhadamente o método tempo próprio do Schwinger. A gente vai fazer uma particularização do cálculo da criação de partículas, no caso do F mini constante. Vou apresentar outros métodos e vou fazer alguns comentários finais. E esse aqui é o índice, o conteúdo. Então, eu vou começar falando um pouco da história. Eu peço também para vocês, se não me entenderem alguma coisa, é porque eu não falo muito bem português, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa durante a apresentação, não tem problema. Você fala ótimo, relaxa.
Obrigada, Larissa. Eu vou começar falando então um pouco da história de como começou tudo a teoria das lagrangianas efetivas. E ela começou, na verdade, com o problema da estabilidade do elétron. E é porque ela podia ser entendida como uma distribuição extendida de cargas ou uma carga pontiforme. Mas as duas visões do elétron tinham problemas, porque se ela fosse assumida como uma distribuição de carga, ele voltaria a ser instável, porque debido a repulsões, a la fuerza de repulsión electrostática. Mas se ela fosse assumida como uma carga pontiforme, a sua autoenergia é divergente. Então, para solventar aquele problema, sim, muitos físicos tentaram se mexer com toda a teoria de Maxwell. Aqui o Gustav Miller, para 1912, ele tentou acrescentar um termo a mais nas equações do Maxwell, para encontrar, tipo, como as primeiras correções, um termo que permitira corrigir aquele problema do elétron, mas acho que não no caminho, na verdade a teoria que ela mostra é um pouco difícil, aí eu não sei se ela tinha conseguido, mas enfim. Logo um trabalho depois, sempre as teorias que surgiram conseguiam explicar alguma coisa, mas tinham mais problemas, tá? Lá para 1934, o Max Born e o Leopold Infield, eles fizeram um artigo com o nome Foundations of the New Field Theory, onde eles não se mexiam diretamente nas equações do Maxwell, mas eles modificavam a Lagrangiana, a Lagrangiana que permite encontrar as equações do Maxwell. E como foi que eles mudaram aquela Lagrangiana, né? Eles queriam criar uma Lagrangiana efetiva, de tal forma que aquela Lagrangiana cumpriera satisfazer três condições. A primeira dela é que ela tinha que ser um invariante de Lorentz, ela tinha que ser um escalar de Lorentz, ela tinha que ser invariante de calibre, e no limite de campos pequenos, ela tinha que se aproximar à Lagrangiana do Maxwell, já bem conhecida. Aqui eu mostrei a capa do artigo deles, que foi feito lá para 1934. E elas começaram definindo os escalares de Lorentz, como aquele F caligráfico e aquele G2 caligráfico também. Isso aqui são os invariantes, e a ideia é que o lagrangiano que eles fossem criar fosse uma função daqueles escalares de Lorentz. E eles se baixaram no lagrangiano relativístico de uma partícula livre, que é esta aqui. E assim eles propuseram sua lagrangiana. A lagrangiana deles é esta que eu apresentei aqui na equação 4, onde aquele estéreo é um campo crítico, tá? Na teoria. Mas aquela teoria que eles propuseram, ela dava conta da estabilidade do elétron com tamanho finito e energia finita, mas ela não resolvia outros problemas bem conhecidos na eletrodinâmica clássica, como o problema de aceleração de partículas carregadas. E além disso, aquela lagrangiana foi construída muito especulativamente, né? Aí não tinha nenhum fundamento físico porque eles escreveram desse jeito, né? Sin embargo, nos anos 30 foi aparente que aquelas novas teorias quânticas dariam conta de efeitos eletromagnéticos, tá? Então, novas teorias quânticas dariam conta daquelas lagrangianas efetivas que a gente tinha que encontrar. E então foi onde começou a eletrodinâmica quântica, e para ela ser definida se precisava agora não considerar as partículas, se precisava agora considerar as partículas como excitações nos estados dos campos. E aqueles campos não são funções ordinárias do espaço-tempo, mas elas são operadores que não comutam.
E essa aqui é a base para criar a QED. E nessa teoria, o vazio, ele tinha um papel muito importante, porque ele dava origem a efeitos que iriam se observar ou se encontrar mais para frente, como o efeito Casimir, o lamp shift, o momento anômalo magnético do elétron e a emissão espontânea. Então, nessa nova teoria, o vazio já não é mais aquele vazio clássico inerte que não tinha que não gerava efeito nenhum, mas o vazio agora nessa nova teoria contém flutuações de aniquilação e criação de partículas, nesse nosso caso de pares electrón-positron, no tempo todo. Tá? Então, agora a gente tem que considerar o vazio como uma coisa que vai gerar efeitos a mais, com diferença do que acontecia na teoria clássica. E o que ele começa daqui se fala historicamente que ele começou com um artigo lá feito pelo Dirac, em 1927, eu coloquei aqui a pasta daquele artigo, que falava da teoria quântica de emissão e absorção de radiação. Nesse artigo, ele faz a conta dos princípios mais básicos da taxa de emissão espontânea no espaço livre. E aquela nova teoria abriu as novas rutas para o uso das lagrangianas efetivas. Mas o primeiro trabalho envolvendo lagrangianas efetivas foi feito bueno, eu não sei se seja o primeiro trabalho, mas foi o trabalho que a gente está interessado, vou mostrar por quê. Foi o trabalho feito pelo Hans Euler, que é esse que vocês podem aqui olhar na bicicleta. E ele é um trabalho que ele fez como a sua tese de doutorado. Ele trabalhava com o Werner Heisenberg, que também tinha outros estudantes famosos como o Bloch e o Teller. A sua tese, ela tinha origem numa questão feita pelo Debye para o Heisenberg, quando eles foram colegas da Universidade de Leipzig, no meados de 1930. E a pergunta que fez o Debye para Heisenberg foi se fosse possível ou não calcular a amplitude de espalhamento do Luiz no marco da teoria do Dirac. E que se isso fosse possível, isso implicaria uma violação nos princípios de superposição e criaria uma modificação às equações do Maxwell. Que aquela modificação são as primeiras correções não lineares advindas da QED. O trabalho de Euler é considerado uma peça maestra como cálculo do espalhamento fóton-fóton em baixas energias. E só que, como uma curiosidade, o Euler, ele morreu muito jovem, por conta de que ele morreu perto do Mar Preto, lá na Segunda Guerra Mundial. Acho que foi uma confrontação com os nazis. E aqui eu estou apresentando só o parecer que teve que fazer o Heisenberg do seu aluno, o parecer do trabalho dele. E ele fala, como eu falei, né? Aquela tese do Euler surgiu de uma pergunta que fez o Debye para Heisenberg, de calcular o espalhamento Luiz por Luiz na teoria do Dirac. Aí, Euler, para conseguir resolver aquele problema, teve que usar perturbação até quarta ordem. E isso aí implicava um cálculo horrível, né? Mas ele conseguiu. E o Heisenberg fala que aqueles resultados são muito importantes, porque eles mostram que uma modificação nas equações de Maxwell podiam aparecer de forma similar, do mesmo jeito que foi conjeturado pelo Born, aquele artigo que eu mostrei lá atrás, o Born e o Intel, né? O trabalho deles. E que
Aqui ele fala uma parte, aqui ele escreve isso só para falar que o Euler se provou a si mesmo como bom científico, não só porque foi capaz de conseguir aquele cálculo, mas que também ele conseguiu confrontar as novas ideias da física, né? E que então ele vai avaliar ele, o Euler, como a melhor avaliação, que é 1. E então aqui a gente vai já começar falando um pouco mais daquelas lagrangianas efetivas e nós vamos estudar as flutuações de carga do campo quantizado, de um campo externo, de um campo quantizado fermiônico, sob a ação de um campo externo clássico eletromagnético. E esse aqui é o que vai ser o nosso trabalho. E só para começar, a gente, como que a gente obteve as equações clássicas do Maxwell, sem fontes, né? Elas podem ser derivadas de um princípio variacional. Se a gente define aqui a derivada funcional da ação com respeito a um campo externo, isso aí é nada mais que a derivada variacional da integral da Lagrangiana, né? E se aqui é a Lagrangiana de Maxwell, a gente pode encontrar, fazendo isso igual a zero, as equações usuais do Maxwell, advindas daquele princípio variacional. Mas o que acontece, mas como que a gente vai encontrar as equações do Maxwell com fontes? É a mesma coisa, só que a gente vai adicionar um termo de interação. Aquele termo de interação, ele está dado por pela uma lagrangiana de interação, que é simplesmente a fonte acoplada linearmente com o campo externo. Isso aí gera as equações de Maxwell com fontes, tá? Mas como que isso, tudo isso aí é um papo clássico, né? Mas como é que a gente vai fazer nesse nosso novo caso que a gente precisa obter uma ação efetiva para os campos eletromagnéticos interagindo entre si via um laço fermiônico. Aí o vazio vai se polarizar e a gente não está mais no limite clássico, né? Na teoria clássica. Então, o que se faz é a mesma coisa, é definir uma ação efetiva como a ação normal do Maxwell, mas um termo a mais que a gente vai querer encontrar. E aquele termo a mais, ele vai descrever, como eu falei, aquela polarização do vácuo por conta do campo externo e da interação com os campos eletromagnéticos via aquele laço fermiônico. Aqui é natural, né? Se a gente tinha definido lá atrás o lagrangiano de interação como a derivada funcional da ação com respeito do campo externo como J também, é natural a gente fazer a mesma coisa aqui, só que considerando o valor esperado do vácuo, o valor esperado no vácuo, sob a ação de um campo externo, que é isso que eu represento aqui a e a ideia agora no nosso trabalho é simplesmente encontrar resolver esta equação diferencial funcional para encontrar esta ação que vai descrever, que é o termo que vai descrever em conjunto a ação efectiva. E esta ação efectiva traz consigo efeitos não lineares, es decir, ela vai explicar efeitos como estes 3 que vou apresentar. O primeiro deles é o espalhamento fóton-fóton, né? Onde a gente tem 2 fótons interagindo via um laço fermiônico e temos 2 fotões saindo. Né? Então, é isso. Aquela lagrangiana efetiva vai
vai considerar, nesse caso, como é que os campos eletromagnéticos interagem, né? Mas, classicamente, se a gente considera classicamente, eles não vão interagir, né? Mas via um laço fermiônico, na teoria quântica, eles interagem. É isso. E aquele processo foi conjeturado pela primeira vez pelo Harper, lá para 1933, num artigo numa carta ao editor, na revista Physical Review. E eu só coloquei um trecho do artigo dele, porque a ideia dele do espalhamento fóton-fóton está... não tem um ponto concreto no artigo dele onde se fale explicitamente do espalhamento fóton-fóton. Mas aqui ela tem trechos falando da interação entre os quantos, né? Que é isso. Aqui tem outro efeito, que é o efeito, que é o espalhamento del Brook, onde simplesmente a gente tem um fóton sob a ação de um campo externo. Aquelas crucezinhas aqui, elas significam campo externo, interação com campo externo. Então, a gente tem um fóton entrando, interagindo com um laço fermiônico mediante a sob-ação de um campo externo, e temos um fóton saindo. E esse processo foi proposto teoricamente pelo Max Delbrück, lá em 1933, e ele foi medido pela primeira vez pelo Robert Wilson lá para 1953, mediante um experimento envolvendo núcleos de plomo e raios gama. E o outro efeito que eu vou mostrar é o... Sim, fala. Você sabe se é o mesmo? Não me lembrava disso, não. Robert Wilson é o mesmo... Porque o Wilson do o Wilson da radiação cósmica de fundo também chamava Robert Wilson. É o mesmo? Você sabe? Eu não sei. Eu não sei, na verdade. É porque é bem depois, né? Década de 70, eu acho. Mas... Enfim. Não, eu não sei. Eu não sei. Tá bom. Talvez seja só coincidência. Sim, eu não sei. Mas, o outro efeito é o photon splitting, que eu esqueci a palavra para traduzir splitting, mas o processo consiste em um fóton entrando, ele interagindo também sob a ação de um campo externo, ele interage com um laço fermiônico e a gente tem dois fótons saindo. E aquele processo foi conjecturado também pelo Harper, nessa carta do editor que eu mostrei lá atrás, junto com o espalhamento fóton-fóton, na mesma carta do editor. E ele foi medido pelo Charles Cobb lá para 1973. Até agora eu falei... Até agora eu falei um pouco da história, né, de como começou aquela ideia das lagrangianas efetivas, mas que ela começou com uma pergunta do Debye, que o Debye fez para o Heisenberg, e um trabalho que foi feito pelo Euler, né, e para essa época o Euler também trabalhou com o Cocker, y luego de eso él publicó a tesis como Euler lá para 1933, porque eu acho que o trabalho como Cocker não deu muitos frutos, porque o Euler terminou fazendo quase tudo. E depois foi feito um trabalho pelo Weisskopf, lá para 1933, e o popular até o método feito pelo Schwinger em 1951, que é chamado do método próprio, o método tempo próprio de Schwinger. Como eu falei, é um trabalho feito lá para 1951, e ela começa com uma definição de variação funcional, que é apresentada como uma integral na derivada funcional, veces esta variação funcional na ação, e aí aquela integral é com respeito do quadroespacio. E a gente simplesmente pode substituir aquela derivada funcional que a gente tinha obtido lá atrás, substituímos aqui.
e ficamos com aquela equação. E este é o que a gente vai fazer umas manipulações para encontrar aquele W, né, que é a ideia. Este é o termo W1 daquela ação efetiva. E sendo que aquele J ele representa a interação entre os campos fermiônicos, no mismo, aqueles campos fermiônicos eles satisfazem relações de anticonmutação, que são dadas pela equação 12, em pontos diferentes, né? No ponto X e Y. Mas aqui, na corrente, a gente tem a corrente num ponto, né? E o que acontece é que aquela relação de comutação no mesmo ponto, ela vai trazer consigo uma carga total infinita do estado de vazio. Então, a gente vai ter que lidar com aquela carga infinita. A gente vai ter que fazer alguns ajustes para trabalhar com isso. Então, a gente simplesmente substitui aquela J e a gente vai trabalhar como se tivéssemos dois pontos diferentes, só que no limite no qual o ponto X' vai para o X. Tá? Aqui, este aqui é o elemento de matriz, mas aqui o produto, né? Os subíndices, eles representam elementos de matriz. Onde aquele T é o T que representa ordenamento temporal. Né? E a gente vai começar definindo o propagador de Feynman num ponto X, X', como isso daqui, como aquele valor esperado no vácuo, vezes I. E esse propagador de Feynman, ele dá para mostrar que ele satisfaz que o pi slash mais m vezes o propagador de Feynman é a delta, né? Então, onde aquele pi slash nada mais é do que o momento modificado pela ação de um campo externo. E aqui o que a gente faz é o seguinte, é simplesmente aqui a gente vai escrever aquele valor esperado no vácuo daquele J como no termos do propagador de Feynman. E aqui simplesmente a gente toma o limite no qual X vai para o X', aqui a gente simplesmente se escreveu o X. Os dois pontos como X. E outra coisa que a gente faz é que aqui temos o produto da gama, da componente alfa-beta da matriz gama, pela componente beta-alfa do propagador. E isso é nada mais do que o traço. Então, aqui, substituindo o que a gente encontrou aqui nesta equação 16 lá atrás, vamos ficar com uma equação da ação, que é a derivada funcional da ação, em termos do campo externo, escrita em termos do propagador de Feynman. Tá? E ela tem que satisfazer que na ausência de fontes, na ausência de campos externos, ela simplesmente vai zerar a ação, né? Que é o que a gente espera. E a ideia agora é simplesmente encontrar, né? Resolver aquela equação com esta condição e encontrar o que é aquela ação efetiva, né? E o que a gente faz é escrever, reescrever de novo aquela definição da variação da ação como o diferencial que a gente já substitui, né? A derivada funcional, a gente substitui aqui e ficamos com aquele termo delta a mi, que vem da definição, mas que a gente vai querer mudar para escrever também no termos do propagador. Tá? E eu escrevi isso aqui somente para falar que
vai ser conveniente definir aquele elemento da matriz do operador PIMI. Aqui a gente substitui como este valor daqui, como um produto vezes a delta. E analogamente a gente faz a mesma coisa com o propagador de Feynman. Como a gente já tinha falado, né, o propagador de Feynman vezes π/-m é 1, ou seja, que o propagador de Feynman é o inverso do π/-m. E aqui simplesmente definimos o que é o elemento da matriz em função do operador, né? Isso aqui é por definição. E do mesmo jeito a gente pode encontrar o elemento da matriz inverso em termos do operador inverso. E nesse sentido, é direito a gente escrever uma expressão para o elemento da matriz inverso, que é isso daqui, a equação 23, onde a gente fala inverso no sentido inverso para este elemento de matriz, no sentido que se fazemos uma integração e fazemos o produto do inverso pelo elemento de matriz no inverso, a gente fica com uma delta, tá? E tá. Dá para mostrar que aquele operador de Feynman, a gente pode escrever a variação funcional do operador de Feynman, do inverso do elemento da matriz, esse daqui, em termos daquela variação no campo externo, e isso nos permite escrever aquela variação na ação em termos puramente do propagador de Feynman. Então, é só substituir este termo daqui, escrito nos termos do inverso do propagador de Feynman, e substituir aqui. E aqui a gente fica com um traço na variação funcional do inverso vezes aquele elemento de matriz. E que isso aí, em termos de operadores, né, a gente pode escrever isso como o traço total da variação do operador inverso vezes o inverso, o inverso. Onde, como eu falei, né, aquele traço maiúsculo é o traço total no espaço-tempo e nos índices dos espinores. E aqui isso só notação, é só para... Não, aqui a gente vai reescrever o operador de Feynman como... a gente falou que é o inverso do π/-m. Aqui simplesmente é multiplicar pelo conjugado, para cima e para baixo. E a gente encontra aqui a gente vai encontrar um operador quadrático vezes π/-m. E a gente vai definir aquele operador quadrático como D. E dá para reescrever o que faz usualmente o Schwinger, né? Reescrever aquele operador quadrático no termos de uma exponencial, onde a gente introduz uma nova variável, que vai ser a variável do tempo próprio, que é aquela S. E então, aí simplesmente a gente tem que fazer um monte de cálculos para reescrever aquela variação na ação que a gente já tinha escrito no termos do propagador e do inverso, na verdade, não é da variação do inverso, e dá para substituir, fazer um monte de cálculos que eu não vou mostrar, mas dá para escrever L como uma variação de uma integral, tá? Então, a gente já tem uma variação da ação igual a uma variação de um termo, né? Aí, como a gente quer encontrar aquela ação, vai ser simplesmente integrar. Só que a gente primeiro vai trabalhar um pouco com aquele termo exponencial que está aqui, só para fazer uns cálculos, né? Para que fique bonitinho. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: aquele termo exponencial a gente vai escrever como ele está elevado ao quadrado, a gente pode escrever ele como o produto da matriz gama ni, vezes operador pi-mi. Aí o que a gente faz é escrever cada um dos elementos nos termos do comutador e do anticomutador, da suma deles,
ou seja, esse termo daqui fica como um meio da suma do anticomutador com anticomutador, e da igual forma com aquele termo daqui. Aí a gente pode fazer o cálculo e vamos... alguns termos vão sumir por conta de que vamos ter que fazer contrações do tensores simétricos com tensores antissimétricos, tudo mais. A gente vai ficar com um termo aqui, com aquele cálculo aqui, e é simplesmente aqui substituir a relação de comutação entre os operadores PIMI e PINI, e aqui é usar uma definição da matriz sigma, acho que é a matriz sigma, eu não sei de quem, mas no termos das matrizes gama. Tá? E é só substituir, e aqui fazer um cálculo, a gente encontra aqui π², π2, e é só substituir. Então, a gente vai substituir esse termo daqui naquela exponencial lá atrás. Mas antes disso, assim. E antes disso, sim, a gente substitui, né? E temos que fazer a integração. Então vamos fazer a integração em ambos lados, né? De um potencial externo 0 até um potencial externo A. Aí, se a gente faz isso e substitui a equação anterior, vamos ficar com aqui a ação no potencial externo A, onde a gente tem considerado a condição de que a ação no potencial 0 é 0. E deste lado, aquela integração evaluada no potencial vector 0 vai dar conta simplesmente daquele termo daqui. E esta equação, a gente já encontrou o que queria encontrar, né? Pelo menos a gente conseguiu solucionar, encontrar um termo para ação efetiva, que é esse daqui, tá? Que é o que foi encontrado lá pelo Schwinger, naquele seu artigo famoso, em 1951. Só como uma observação, aquela equação 32, ela vale para qualquer potencial externo A, né? A gente não colocou condição nenhuma naquele potencial. E para o nosso caso, a gente vai usar aquela equação e somente vamos particularizar. Mas eu vou mostrar primeiro, e vocês têm que acreditar em mim pelo momento, que a partir daquele W a gente pode encontrar a taxa de criação no vácuo. Mas como é que a gente encontra isso? Vamos definir a persistência no vácuo como a equação 33, onde isso aqui representa a evolução temporal do vácuo em vácuo. Tá? Então, isso aqui é a persistência do vácuo sob a ação de um campo externo. E sendo que isso aqui é um número qualquer, né? Um termo qualquer, a gente pode escrever ele como I vezes um W, que eu vou, um termo que eu vou chamar W, pelo momento, né? Até agora eu não tenho demonstrado que aquele W é o mesmo que eu encontrei aqui atrás, né? Mas acreditem em mim pelo momento. E a gente vai calcular a taxa de criação para elétron-positrão. A taxa de criação é nada mais que 1 menos a taxa de persistência, né? E aquela taxa de persistência é simplesmente o quadrado, que é a probabilidade de persistência do vácuo deste termo daqui. Aí, se a gente substitui, isso é simplesmente uma subtração entre aquele W e seu conjugado. E isso é 2 vezes a parte imaginária dele. Se a gente faz aqui uma aproximação para W pequeno, isso aí é simplesmente 2 vezes a parte imaginária dele. Tá? Então, a gente, para calcular a taxa de criação de pares, simplesmente vamos precisar daquele W e tomar a parte imaginária dele. Tá? E como exemplo particular, nós vamos nos focar no caso onde aquele FMNI é constante e uniforme. Tá? E aqui a gente pode fazer, a gente tinha esse termo daqui, e é simplesmente aquele traço, aqui é fazer conta, né?
mas aquele traço total ele pode ser expressado como traço matricial daquele termo exponencial, este termo daqui, multiplicado por o traço 1x da exponencial do operador pi2, menos 4 vezes o traço 1x da exponencial i vezes s p2. Onde a gente tem que usar a relação de comutação entre o PIMI e o FMNI, que isso, no caso geral, é simplesmente i vezes a derivada do FMNI. Só que, no nosso caso, como temos um FMNI constante, isso é zero. Não? A gente usa isso, mas eu não apresentei aqui detalhes do cálculo. Também temos que fazer o cálculo daquele traço no x, daquele traço exponencial em pi2. Né? E o que se faz aqui é simplesmente inserir um conjunto complexo no espaço dos momentos. Aí a gente faz integração, vai sair, eu acho que integrais de Fresnel, e a gente vai ficar aqui com uma constante e uma integração no quadrivolume, que a gente já sabe que isso aqui é divergente, né? E eu estou fazendo trechos do cálculo para no final juntar tudo, tá? Outra coisa que a gente tem que trabalhar é com aquele produto do sigma pelo F, né? O sigma mi pelo F mini. Uhum. E a gente vai trabalhar com... A gente quer aquele termo só, né? Mas vamos trabalhar como quadrado dele, porque é mais fácil encontrar os autovalores. E aqui é simplesmente também fazer conta. E a gente pode encontrar aquele quadrado nos termos dos campos, do campo magnético e do campo elétrico. Tá? E aqui também da matriz gama 5, que é simplesmente, acho que I médios do produto do gama 0 até gama 4. Onde a gente tem que usar a relação de anticomutação das matrizes gama e tudo mais, é um cálculo longo, mas é direito. E aqui a gente simplesmente vai recordar os invariantes, né? E vamos escrever aquela matriz, aquele produto, aquele quadrado como nos termos dos invariantes, tá? Aqui é simplesmente a representação matricial dele. E a gente encontra os autovalores. Os autovalores daquele termo quadrado são esses daqui, mas a gente precisava os autovalores não do termo quadrático, né? Só do termo sem aquele quadrado. Então, os autovalores deles são simplesmente sacar a raiz. E a gente vai considerar todas as possíveis combinações dos sinais para encontrar os 4 autovalores. E o traço do exponencial daquele factor é simplesmente a suma dos autovalores, né? Só que não exponenciais, que é isso daqui. E dá para fazer conta e encontrar que isso é 4 vezes a parte real do cosseno disso daqui. Mas a ideia é encontrar agora a gente está fazendo cálculos de trechos, né, para juntar tudo no final. E o que a gente faz aqui neste caso é simplesmente relembrar o que acontecia com uma partícula não relativística em um campo sob a ação de um campo magnético. Aí, nesse caso, a gente tinha um Hamiltoniano, descrito assim, né, esse jeito daqui, onde a gente pode escrever ele nos termos do pi. Tá? E quando a gente resolvia aquele problema, dava para encontrar os autovalores, que são estes daqui, onde aquele pi paralelo é a componente do momento paralela ao campo magnético, né? Se a gente toma o campo magnético na direção C, isso é nada mais do que a componente C do momento. Aí a gente, isso aqui só foi para uma ajuda nos cálculos, né? Que a gente precisa calcular o caso relativístico, né? Que é sem aquele factor daqui. E além disso, a gente tem também que considerar a coordenada, porque aqui aquele A ele está
aquele P, ele está no trimomento, no triespaço, no trimomento, sim. Mas a gente está trabalhando no quadrimomento, então, por conta que a gente está trabalhando no caso relativístico, e isso aqui, a gente tem que adicionar o termo P0 a mais. E aqueles autovalores, então, do nosso operador P2 relativístico, que é o que a gente queria encontrar, estão dados pela equação 44, baseados no cálculo feito para uma partícula não relativística, né? Que foi o que a gente fez. E aqui é simplesmente substituir, né? Aquele traço no X vai ser, a gente insere, aqui a gente separou a componente temporal e tudo mais, aqui é só substituir o traço como a somatória dos autovalores, que é o que a gente tem aqui, e aquele N que está aí na frente é a degenerescência dos níveis do Landau. Então, a gente aqui também tem que fazer um monte de cálculos, vai sair, acho que também vai sair integrais do Fresnel, e aí simplesmente fazer conta e a gente vai encontrar uma expressão para aquele traço exponencial do operador P2, que é isso daqui. Mas a gente precisa encontrar aquele N, né? Como é que a gente vai encontrar aquele N? Aí é simplesmente lembrar que no caso do campo indo para zero, aquele traço vai ser o traço não do P2, mas do P. Isso no limite no qual no campo vai para zero. E aí, que a gente já tinha encontrado, né? A gente já tinha encontrado uma expressão para aquele traço. Eu necessito para ouvir o barulho fora, mas peço desculpas. Então, o que a gente faz agora é simplesmente encontrar aquele N, né? E comparar aquela expressão daqui como o caso anterior e a gente encontra um valor para aquele N. E agora a gente substitui isso lá atrás, aqui, e encontramos agora sim uma expressão completa para o traço no X daquela exponencial do I vezes SP2, né, que é o que a gente queria encontrar. E aquele slide só para falar que isso também pode ser encontrado calculando a forma mais geral do elemento da matriz, que é no caso no que X seja diferente do X'. Aí dá para encontrar uma equação diferencial, que é a equação 49. Dá para substituir, dá para resolver, né? A gente tem que substituir aqui, eu não me lembro bem dos detalhes, né? Mas a ideia é encontrar uma solução àquela a equação diferencial, onde a gente tem que escrever os operadores no termos do Xmi de 0 e do Xmi de S, a gente tem que ordenar eles e tudo mais, que eu acho que quem conhece a apostila do Farina sabe que esse cálculo está lá, né? E outra observação, isso aí foi só para falar que dá para fazer um método mais geral, né? Mas que a gente fez um método mais simples. E também dá para fazer para qualquer campo F' constante, né? Não somente se a gente toma o caso puramente magnético, né? E dá para encontrar também uma equação diferencial que pode ser resolvida, encontrada, e é um cálculo muito longo, mas aquele slide só para mostrar que pode ser feito também para um F' constante arbitrário. Mas como a gente está interessado no caso puramente magnético, aqui é simplesmente substituir tudo que encontramos lá nos cálculos anteriores. E aqui a gente vai ficar com uma integração no S, e aquela integral ela vai diverger no termo quadrático. Então, como que a gente tem que trabalhar, tem que quitar aquela divergência de alguma forma, né? E como que a gente faz isso? O que vamos fazer vai ser somar e restar o termo quadrático, tá?
vocês podem conferir que aquele termo daqui, que eu subtraí, é o mesmo termo daqui, né? Que é simplesmente 8 por 3, daquele fator aqui no começo. E aqui eu não fiz nada, eu só somei e subtraí. Mas eu posso añadir a contribuição do Maxwell, né? Do Lagrangiano do Maxwell, para calcular a Lagrangiana efetiva total. E aqui eu vou chamar aquele termo que sumei, mais o Lagrangiano do Maxwell inicial, eu vou chamar como um campo renormalizado, quadrado dividido pelo 2, né? Aí eu estou fazendo uma renormalização e aqui eu deixei o termo que eu subtraí. E agora aquela integral, ela já não é mais divergente, tá? Então, a gente fez uma renormalização para trabalhar com aquela divergência. E do mesmo jeito, a gente também tem que fazer uma renormalização na carga, que eu coloquei aqui qual é a renormalização, mas a ideia é que o produto da campo vezes a carga renormalizada seja igual ao campo vezes a carga, tá? E é isso. A gente tem uma expressão renormalizada, que aqui eu não coloquei o R no índice, porque já está subentendido que essa expressão aqui já está renormalizada, tá? E agora simplesmente a gente já encontrou uma expressão para a Lagrangiana efetiva na presença puramente de um campo magnético. E eu coloquei aqui esse resultado só para mostrar que pode ser encontrar aquela integração e tudo mais, mas que a gente não está interessada nisso, né? ¿Por quê? Porque esta Lagrangiana 63, ela tem somente parte real. E como a gente encontrou, né, a parte real de uma Lagrangiana de uma ação, ela não cria pares. Então, isso aqui não vai servir, né? Mas a gente fez o cálculo porque o cálculo encontrado para o campo magnético é mais simples do cálculo que a gente teria que fazer para encontrar a Lagrangiana com campo puramente elétrico. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente uma substituição. Para encontrar o caso do caso puramente magnético, é simplesmente fazer a substituição do campo B como I vezes E. E vocês podem olhar aqui que é muito simples, né? Se eu tenho um Lagrangiano como campo puramente magnético, puramente elétrico, ele pode ser escrito em termos dos invariantes, né? Que aqui o F vai ficar como E2, menos E2, e aquele G vai ser sempre zero. Aquele E2, ele pode ser escrito como I vezes, menos E2, ele pode ser escrito como I vezes E ao quadrado. E aqui é simplesmente renomar. Se eu renomo isto como V, eu vou ter o caso no qual vai ser o mesmo caso, né? No qual o V vai ser I vezes E e o campo elétrico vai ser zero, tá? É equivalente. Então, aqui é simplesmente substituir na expressão anterior o campo magnético pelo I vezes E. E a gente vai encontrar esta Lagrangiana que vai ter parte imaginária, tá? Acho que ela tem parte real também, mas a gente está somente enfocada na parte imaginária, que é a que vai dar conta da criação do pares. E aquela integral, ela tem polos nesses pontos aqui, que eu coloquei no eixo imaginário do S. E aqui a gente pode contornar para resolver aquela integração. E como a gente está interessado puramente na parte imaginária dela, dá para fazer um cálculo como o teorema de Cauchy dos resíduos, e a gente encontra aquele resultado na equação 68. Onde o importante aqui é que a gente vai ter aqui uma dependência quadrática no campo elétrico multiplicado por uma dependência exponencial de 1 sobre o campo elétrico, tá? E então a gente já encontrou a parte imaginária do Lagrangiano do campo elétrico e agora podemos escrever a taxa de criação do pares, que ela está dada pela parte imaginária daquela Lagrangiana efetiva que a gente encontrou.
Aqui eu simplesmente coloquei termos a mais, só para colocar isso em unidades bonitinhas, né? Mas aqui é simplesmente multiplicar e dividir pela massa, né? E vocês podem olhar que é o mesmo termo. E tudo isso é porque aqui, esse termo daqui, ele tem unidades de 1 sobre tempo, e esse daqui tem unidades de 1 sobre volume. Aí a gente, então, obtuvo a taxa de criação de pares por unidade de tempo, por unidade de volume. E aqui ele é o fatorzinho exponencial, e é isso, né? Este aqui é o nosso resultado que a gente quer encontrar, tá? Então, já calculamos qual é a probabilidade de criar para electrón-positrón no vácuo por causa de um campo elétrico externo. E aquela expressão, só como observações, ela é não analítica quando na carga é igual a zero. Como vocês podem olhar, o que acontece se a gente substituir isso aqui? Se a gente substituir, aquela função não é analítica, o que significa que a gente não pode encontrar criação de pares de forma perturbativa, tá? Isso só a maneira de comentário. E aqui eu uso, a gente já encontrou a conta final do nosso seminário, mas eu vou apresentar uns casos curiosos, né? O que acontece no limite do campo fraco. No limite do campo fraco, só o termo n igual a 1, da que a somatória vai ser dominante, porque os outros termos vão ser ainda mais pequenos, então a gente só vai tomar o primeiro termo. E esto essa expressão exponencial daqui, né? E como a gente vai ver, ela vai ter uma semelhança, uma explicação legal no marco da interpretação do Dirac. Aqui é somente para lembrar, né? Aqui a gente tem um metal sob a ação de um campo externo, tá? E a gente tem aqui os elétrons presos no metal, tá? E isso daqui, na posição z igual a zero, a gente vai ter o metal, tá? E isto é o potencial externo, tá? E aquele A é simplesmente a distância entre a localização do metal e o potencial, tá? É o que pode ser chamado. Aqui, na verdade, a gente vai ter uma barreira de potencial, tá? E aquele espaço, aquela largura de aqui até aqui vai ser o que a gente vai chamar do W, que é a energia que precisariam os elétrons ganhar para saltar a barreira, né? Para eles ficar livres do metal, para eles sair do metal. E aqui a gente então tem uma barreira triangular, tá? Que é esta daqui, onde a largura da barreira ela vai estar determinada pelo A, ela vai ser o A. E dá para mostrar que aquele A, ele se relaciona com aquela energia a mais que os elétrons precisam para sair e como campo externo, né? Como potencial externo. E a gente pode calcular qual é a probabilidade dos elétrons que estão aqui presos no metal tunelar aquela barreira. E eu só apresentei aqui a fórmula, né? Porque aquela é a fórmula do Gamow. E dá para calcular que aquela probabilidade de tunelar é dada pela equação 72, tá? E eu apresentei isso porque a gente pode ter um caso similar no marco da teoria do mar do Dirac. Então, o que a gente faz é o seguinte: a gente tem aqui o mar do Dirac, né? Que normalmente é horizontal, né? Mas que sob a ação de um campo externo, ele pode virar, sim, ficar diagonal. Aí aqui a gente tem simplesmente uma barreira triangular, do mesmo jeito que a gente tinha antes, né? Mas só que agora a barreira ela vai ter uma largura que vai ser a diferença entre estas duas linhas, né? E aquela largura vai ser 2MC e
aquela altura, né? E a largura vai ser o mesmo A, tá? E dá para mostrar, substituindo isso lá atrás, onde o W lá atrás agora é 2 vezes mc, que é a energia que vão precisar os elétrons para sair no mar do Dirac, né? Que é dado pelo distanciamento entre a parte que está cheia de elétrons e a que está cheia de buracos. Mas dá para mostrar que se a gente substituir isso lá atrás, só que considerando que agora a gente tem partículas relativísticas, a gente vai encontrar a mesmo comportamento exponencial que a gente tinha encontrado na criação de pares. E isso é só a modo de curiosidade. Aqui o está apresentando que dá para mostrar também o cálculo feito de forma geral, no caso do F mini constante. Aí a gente vai ficar com uma ação desse jeito daqui, a equação 75. A gente vai ter também que fazer, onde aquela integral, ela diverge quadraticamente também. Então, a gente vai ter que somar e subtrair um termo quadrático, e acho que tem que ser, põe 2. Acho que isso tem que ser quadrado. Mas aqui a gente vai fazer também uma normalização análoga, no caso geral, se a gente quiser encontrar, do F mini constante. E aqui também eu estou apresentando que dá para fazer tudo o cálculo que a gente fez, mas no formalismo da integral do caminho. E como que a gente faz isso? Aqui, simplesmente, a gente vai começar com o funcional gerador, escrito do jeito usual, que é a integral funcional nos campos, pela exponencial da Lagrangiana, mais a interação com aquelas fontes, mais o acoplamento linear com as fontes, né? E aqui, onde aquele N, né? Aquele N pode ser encontrado tomando aqueles acoplamentos com aquelas fontes auxiliares indo para zero, né? E isso tem que dar 1 para encontrar aquela normalização. Mas aqui a gente está tomando o lagrangiano total da teoria completa, que é o lagrangiano do Dirac, mais o lagrangiano do eletromagnetismo, mais o lagrangiano da interação, que são esses daqui. Tá? Onde a gente tem que fazer manipulações diferentes, porque aqueles campos agora são elementos da variável do Grassmann. Mas neste formalismo de integral de caminho, o Z ela já pode ser interpretada como a amplitude de persistência no vácuo. Então, na ausência de fontes, que é o que a gente vai trabalhar, mas sobre a ação do campo externo, aquele funcional, funcional gerador, ele pode ser escrito como a equação 79, que a gente simplesmente vai ter na conta que aqui temos um termo quadrático que dá para fazer cálculos. Eu só vou explicar isso aqui muito rapidinho, porque se eu quiser explicar com todos os cálculos, eu demoraria muito. Mas dá para escrever aquele produto quadrático da exponencial em termos de um determinante, e aquele determinante pode ser escrito como a exponencial do traço do log, do inverso daquele determinante, né, que a gente falou. O pi slash mais m vezes o propagador de Feynman é 1, ou seja, esse é o inverso do outro, e do mesmo jeito como aquele pi slash mais m, tá? Eles são inversos. E aqui, só por conveniência, a gente vai reescrever de igual forma aquele geral funcional gerador como uma exponencial de I vezes um termo que a gente chamou W só por conveniência, mas que a gente não tem provado que este W seja o mesmo que a gente encontrou na teoria da Schwinger. Mas só por conveniência a gente vai escrever. Aqui é simplesmente sacar o log e substituir aqui nessa expressão. E a gente vai encontrar aqui uma expressão para aquele W, que no princípio não é o mesmo que a gente encontrou atrás, né?
E que a gente pode, então, representar a taxa de criação de pares, né, como 1 menos a amplitude de persistência no vácuo, que é a definição daquele zeta na teoria do integral do caminho. E isso geraria 2 vezes a parte imaginária, né, que a gente já tinha falado atrás. Só que a gente vai provar que aquele W é o mesmo que a gente encontrou. Aqui é simplesmente fazer truques do cálculo, mas a gente pode se mexer com aqueles operador de Feynman, escrever em termos do propagador de Feynman sem campo externo e tudo mais, dá para escrever. E aqui a gente pode reescrever aquele I vezes W, como o traço do log daquele termo daqui. E aqui simplesmente a gente vai, vocês podem olhar que aquele W que a gente encontrou aqui na equação 88, ele satisfaz a derivada funcional com respeito do campo externo, e que a gente vai encontrar a mesma coisa que foi encontrada já lá pelo método do Schwinger. Então, a gente já fez uma conexão entre o método do Schwinger, onde a gente, no princípio, falou que a gente não tinha conhecimento de que, diretamente nessa teoria, de que aquele W gerara pares, né? Mas fazendo a conexão através da teoria do integral de caminho, a gente pode mostrar que, efetivamente, aquele W é o que gera pares, né? E dá para fazer o cálculo também com outros métodos, como o método da função zeta, que aqui eu vou explicar rapidinho o método, né? Que é simplesmente, dado uma matriz a gente pode calcular o determinante daquela matriz como o produto dos autovalores. E aqueles autovalores, eles podem ser escritos como a exponencial do log deles, e aqui simplesmente essa exponencial da sumatória do log deles. E dá para escrever aquele log dos autovalores como uma derivada numa variável auxiliar que a gente chamou de S, dos autovalores elevado a la menos S, e no final a gente faz S igual a 0. Tá? E se a gente substitui isso aqui, dá para escrever o determinante como a exponencial da suma de uma derivada, e no caso da matriz finita, a gente simplesmente pode mudar a derivada com a sumatória do ordem, e a gente vai ficar com isso daqui. Aí, isto é simplesmente, esta função que está aqui no parênteses, é simplesmente a função zeta, e aqui a gente notou a derivada como uma linha, tá? E isso o valor não é igual a 0. Mas o que acontece no caso de um operador diferencial, né? No caso de um operador diferencial, ele no geral tem infinitos autovalores. E o que a gente faz, aquele produtório dos autovalores, ele não estava indefinido. Então, como que a gente vai solventar aquele problema? Em princípio, a gente tem... o problema é que a sumatória do 1 vezes 1 dividido pelo lambda S, ele converge no geral para valores positivos da parte real do S, para valores maiores do 1S0, né? Mas como que a gente vai fazer, então? A gente tem que fazer uma extensão analítica nesta expressão, e daquela expressão analítica a gente simplesmente pode, logo de fazer a expressão analítica, a gente pode simplesmente mudar a ordem, que é o que a gente faz aqui, e já, está pronto. Então, o método é simplesmente assim, encontrar os autovalores, escrever aquela fórmula daqui, fazer a extensão analítica, e já, está pronto. Tá? Isso é o que é o método da função zeta. Mas também dá para fazer o método feito pelo Weisskopf, em 1936, como eu falei lá no resumo histórico, onde ele trabalha com a energia do mar do Dirac. Aí dá para escrever o Lagrangiano como o negativo daquela energia. Aí a gente tem que trabalhar, fazer um monte de contas aqui, a gente tem que renormalizar, regularizar e renormalizar, e logo de encontrar uma expressão puramente para campo magnético, a gente tem também que voltar para o caso elétrico, né, que é simplesmente substituir pelo I vezes o campo elétrico, enfim. Isso é isso para mostrar que também tem outro formalismo feito
pelo Weisskopf. E só como comentários finais, eu falei um pouco da história das lagrangianas efetivas. A gente estudou a representação do Schwinger para ações efetivas. Fizemos o cálculo da taxa de criação de pares sob a ação de um campo externo. Aqui dá para mostrar que todo esse cálculo que eu fiz, ele pode ser escrito também na teoria escalar na eletrodinâmica quântica escalar. E é simplesmente sumir como termo da espinorial. E aí a gente obtém o mesmo resultado exponencial, só que com um termo oscilante na somatória. Aqui acho que esta prima, não sei o que aconteceu, mas isso não vai. E isso é só para mostrar que dá para fazer com bosões também. E que, aqui a gente mostrou outros métodos também para fazer aquele cálculo. E só como comentário, que ainda não tem comprovação experimental da criação de pares no laboratório. Aqui eu vou falar umas possíveis perspectivas para o trabalho e considerar a influência de condições de fronteira na taxa de criação de pares. A gente tem na cabeça que se a gente colocar condições de fronteira, é possível mudar, a taxa de criação de pares vai se afetar, né? E também a gente tem olhado um artigo muito recente, feito pelo Hidetoshi Taya, onde se fala a probabilidade de melhorar a taxa de criação de partículas ao considerar a influência de um campo externo como efeito Casimir dinâmico, a mistura dos dois a mistura do efeito Casimir com um campo externo. E também, outra perspectiva que a gente pensa estudar depois é estudar modelos análogos para tentar observar a taxa de criação de pares, que é um artigo muito recente também, deste ano, feito pelo Solinas. E isso aqui são as referências que eu usei, mas é isso, gente. Obrigada. Vamos, então, agradecer aí. Sugiro que... Beleza, deixa eu abrir aqui esse troço. Muito bom, Milena. Muito legal, cara. É um assunto muito complicado, que tem várias coisas em cada pedacinho ali. A gente tem uma outra dúvida que sempre surge, tem um monte de contas. Você estudou vários métodos, né? Integrais de caminho, método lá do Schwinger. Me refiro até àquele método da apostila que você botou um slide só, né? Você começou com esse método antigo do Weisskopf, que é um método que é do trabalho que está apresentado no Greiner. E o Greiner, no fundo, acho que ele repete esse método Weisskopf, talvez de uma forma mais didática. Foi por onde você começou, depois é que você foi para o método Schwinger, que é complicado também, enfim. Então, acho que muito bom mesmo. Tem muita coisa para a gente estudar. Eu mesmo tenho algumas lacunas aqui, que eu vou acabar colocando aqui na discussão, mas eu vou abrir para as perguntas. Só que eu não estou vendo aqui a lista dos participantes. Por que eu não estou vendo? Tem alguma coisa estranha aqui. Porque está aqui atrás. Farina, você se mutou. Barrei ali, bom, foi mal. Não, que alguma coisa estava atrás da outra, eu não estava vendo a lista de ninguém aqui. Então, vocês podem levantar as mãos para perguntas. Enquanto isso, eu posso comentar alguma coisa, tá? Então, vou comentar enquanto o pessoal vai se habilitando aí.
a gente viu recentemente um artigo que a gente ficou muito empolgado. A gente não leu praticamente nada, a não ser a introdução para ver que tem referência pra caramba, né? Mas é essa coisa junta de método Schwinger com efeito Casimir dinâmico. O que os autores querem dizer com isso? Você aplica o campo elétrico e você impõe condições de contorno em paredes, placas, se mexendo. E parece que isso pode, em alguns regimes, aumentar em ordens de grandeza a probabilidade de criação de pares. Então, é uma coisa muito interessante. Eu acho que pode ser vista de duas maneiras. Se eu não me engano, os próprios autores comentam. Você pode ou pensar que tem efeito Casimir dinâmico para partículas massivas, o que, tudo bem, vocês vão falar, puxa, se para o fóton já demorou 40 anos para o pessoal conseguir medir, porque é pequenininho, imagina efeito Casimir dinâmico para partícula massiva, efeito elétron. Realmente, é ridículo. Né? Só que você pode pensar como o Casimir dinâmico para partículas massivas, que se você aplicar um campo elétrico, você pode levantar esse efeito. Então, essa conjugação aí, ou interferência, sei lá, do efeito Schwinger, vou chamar de efeito Schwinger, com o Casimir dinâmico, é muito interessante e pode ser vista como, por um lado, ou influência de condições de contorno na criação, ou influência de um campo externo no efeito Casimir dinâmico. Eu estou muito curioso para estudar esse artigo, vou botar a Milena para estudar também. E tem análogos também em matéria condensada, e aí entra o Reinaldo, né? Porque muitas vezes você quer estudar certos fenômenos, isso é que são os tais modelos análogos. Se você acredita na matemática e você tem equações matemáticas idênticas numa situação que em outra, por exemplo, sei lá, buracos negros, horizonte de eventos, sei lá o quê, aí você mexe com fluidos em alguma situação e tem as mesmas equações, só faz um dicionáriozinho. Então, você pode verificar, vamos dizer assim, indiretamente, esses tais fenômenos em modelos análogos. Né? O próprio efeito Casimir dinâmico foi um pouco assim. Ninguém mediu o efeito Casimir dinâmico botando para uma placa para se mexer, porque é difícil se mexer com a amplitude, com a frequência necessárias para você conseguir uma boa taxa de criação. Mas o pessoal conseguiu medir pegando um sistema que tem propriedades eletromagnéticas variáveis com o tempo, mas em posições fixas. E isso simula o movimento. Por aí vai, né? Então, modelos análogos é um mundo. E aí, em matéria condensada, parece que tem várias situações que você pode simular coisas interessantes, em particular o que seria a criação de pares por campo externo. Né? Então, isso é só para dizer que tem aí uma interseção com Casimir dinâmico, com matéria condensada, que é muito legal e que eu não manjo nada. Né? Mas é bom porque aí, quando a gente não manja nada de alguma coisa, a taxa de aprendizado é infinita. Né? Se você sabe zero, qualquer coisa que você aprenda, é um aprendizado absurdo. Enfim. Bom, e aí, galera? Perguntas, comentários? Senão eu vou fazer outra pergunta para vocês, tá? Então, eu vou fazer pergunta aí para os campistas. Gabriel, sei lá, de repente vocês tiram essa dúvida minha. Cara, quando se estuda integrais de caminho, pelo menos o que está no padrão dos livros, é você pegar e mostrar que as funções de Green da sua teoria, né, o valor esperado no vácuo do tempo ordenado de φ de x1, φ de x2 até φ de xn, por exemplo, isso você mostra que isso é dado por uma integral de caminho, que tem integral em dφ, e aparece lá dentro φ de x1, φ de x2 tal, e ponderado lá para um E elevado a I vezes a ação. E tem uma normalização. E aí você olha para aquilo e fala, caramba, eu posso criar um camarada que vai ganhar o nome de funcional gerador, em analogia lá com as funções geratrizes de métodos e tal, que é só somar um acoplamento linear com uma fonte que as derivadas funcionais vão gerar aquelas funções de Green todas. Então, quando eu estudo por integral de caminho, eu chego num funcional gerador, que é o cara, não
ele não aparece como amplitude de persistência no vácuo, mas ele aparece como o cara que gera as funções de Green, entendeu? E aí eu queria perguntar para vocês, Thales também, que está aí, né? Acho que o Thales ainda está aí, né? Não sei. Tá. Estou escondido. Via integral de caminho, como é que você vê que o funcional gerador é a amplitude de persistência no vácuo? Eu vejo isso de uma outra maneira, que eu posso falar, mas alguém tem uma ideia sobre isso? Thales, Gabriel, sei lá, o Fábio, quem já tiver olhado isso? Pergunta é como é que você interpreta, através do formalismo de integral de caminho. Exatamente. O funcional gerador como persistência no vácuo. Se é direto ou se eu sempre acabo comendo mosca, porque o caminho padrão é você mostrar que as funções de Green são escritas de uma maneira por integral de caminho e essa maneira te sugere definir um funcional gerador acoplando com uma fonte linearmente. Esse é que é o caminho padrão dos livros. O que eu sei fazer, por exemplo, é usar um outro formalismo que se chama formalismo do Szymanczyk, ou Szymanczyk, eu nunca sei como pronunciar, que define uma quantidade que é a amplitude de persistência no vácuo quando você acopla o campo linearmente com uma fonte. Esse é o ponto de partida. Então, você definiu uma quantidade. Vamos ver o que eu faço com ela. Mas ela já é a amplitude de persistência no vácuo. E aí você mostra, nesse formalismo do Szymanczyk, é só conta, é só longo, mas não tem dificuldade. Você mostra que as derivadas funcionais desse cara geram as funções de Green. Aí você fala, caramba, então esse cara é o funcional gerador. E se ele é o funcional gerador e pelas integrais de caminho você também tem a expressão do funcional gerador, beleza. Então, é isso aí. O cara que gera as funções de Green é, sim, a amplitude de persistência no vácuo. Mas eu sei fazer isso por esse caminho que eu falei, definindo desde o início a amplitude de persistência no vácuo, devido a esse acoplamento linear com essa fonte J, Jφ, né? E mostrando que ele gera as funções de Green. Mas nas integrais de caminho, eu não lembro o momento que, dentro ali daqueles capítulos de integral de caminho, você fala, olha só como é que eu posso interpretar. Por isso que eu perguntei se vocês conhecem. Deve ter uma maneira, assim, em algum momento, desviar o cálculo um pouquinho e interpretar, mas eu não lembro disso. Se vocês lembrarem de algum livro, ou como se faz isso, a gente agradece. Fábio vai se manifestar. Não, eu ia me manifestar para dizer que eu não mexo com integral de caminho há quase 20 anos, então. Eu vou. Pergunta da próxima, vai. A próxima eu tento. A próxima eu acho que tem resposta simples. E eu e a Milena, a gente ficou de olhar lá no Greiner. Quando eu falo Greiner, cuidado, tem o livro do Greiner de QED, daquela coleção, né, que tem um monte de livro, mas ele tem um livro ele, o Miller e o Rafelsky, né, que é um livro muito bom de vácuo sobre campo externo forte, uma coisa assim. A outra dúvida é a seguinte: quando a gente começa via ação efetiva, no espírito que a Milena apresentou, você copia do clássico que o ΔW, o Δμ é o J, aí quando você vai querer lá no quântico, você fala, deixa eu, para trazer as primeiras correções advindas da QED, eu vou pegar o ΔW efetivo, Δμ, igual ao valor esperado do operador corrente. Beleza. Esse é um caminho bacana. Aí você vai fazendo contas. Agora, por que cargas d'água? O cara que você define dessa maneira, exponencial de I vezes ele é a persistência no vácuo, entendeu? Como é que tira que o imaginário dele, né, quer dizer, que o E elevado a I vezes esse W do Schwinger, né? Por que isso é a amplitude de persistência no vácuo? Isso acho que é bem mais rápido. A gente aqui não parou, mas o Rafelsky dá a entender que é mais rápido isso, mas eu não me lembro de ter entendido isso. Assim. Se vocês, quem já mexeu aí com o Schwinger, também, se quiser, depois dar uma olhada, entendeu? Porque isso deve ser uma coisa simples, porque todo mundo que faz Schwinger
não explica muito, aí depois escreve lá umas formuletas. O vácuo, evolui o vácuo, é E elevado a menos I é T. Projeta no vácuo, aí você iguala com a ação efetiva, aí o E é W menos sobre T, mas, cara, mas não é muito bem feito, não. Então, eu também, se alguém souber depois explicar, mas isso realmente acho que é bem mais rápido do que a outra pergunta. Por isso que no seminário da Milena ficou uma coisa assim, em algum momento ela falou assim, gente, acreditem em mim que esse W, a parte imaginária dele, vai dar a probabilidade de criação, tá? Aí, depois de um tempão, ela foi lá na integral de caminho, falou de persistência do vácuo, definiu um W lá, o ideal teria sido até definir com uma outra letra, né, para não induzir, e depois mostrou que aquela letra satisfazia a mesma equação diferencial inicial do Schwinger, né? Que, aliás, é uma conta longa para caramba. É o apêndice do Reuter e Dietrich mostrar isso. Então, eu aceitaria, nós, né, Milena, aceitaríamos aí de bom grado um caminho mais curto para interpretar esse W como persistência. Oba, uma mãozinha aqui. Grande Daniel, cara. Pô, grande Farina. Uma palavra você aí, cara. Que bom. Boa. 2 colombianos na nossa de fato, vocês dois, Farina e Milena, se conheceram lá na Colômbia, né? Naquele evento que a gente teve lá, dançando eu salsa. vou falar disso, então, depois. De fato. Mas, primeiro que tudo, parabéns, Milena, pela pesquisa em andamento. Acho que está muito, muito bacana a capacidade que você está adquirindo para desenvolver cálculos duros. Dá para ver que você está sacando muita coisa proveitosa dessas contas e inicialmente queria te felicitar. E aí, ao respeito da pergunta do Farina, eu também não tenho resposta nenhuma, mas a gente, quando estávamos pesquisando com Farina justamente sobre estados coerentes, eu acho que isso traz algumas perspectivas desde a ótica, por exemplo, na qual na ótica quântica, no caso, na qual você gera estados coerentes, né, a partir de acoplamentos lineares com campo, né? Então, nesse sentido, eu acho que e a gente já em algum momento falou disso, Farina, há um tempão, né? Que pode ter uma conexão entre estados coerentes no fato que estados coerentes têm vamos dizer assim, uma estatística similar à estatística do vácuo, né, do fundamental. E quando a gente está falando de persistência no fundamental, né, eu acho que de algum jeito a gente está falando de gaussianas por aí no meio do caminho. De fato, o fundamental de um oscilador é uma gaussiana, né, a função de onda. Então, eu acho que pode ter uma conexão, ou talvez alguns insights que vocês possam adquirir, olhando para essa parte de estados coerentes e a persistência no vácuo associada a esses estados. Eu acho que talvez isso pode trazer um caminho para interpretar essa parte de campos, mas não sei, é só uma sugestão, tá? E mais parabéns aí, Milena. Obrigada, Daniel, pela sugestão. Acho que o Farina já tinha falado disso comigo também. Imagino. Essa ideia do Daniel é ótima, e é curioso, porque as comunidades, talvez elas não conversem entre si, elas chegaram ali muito próximas, porque o que o Daniel falou é uma coisa que talvez muita gente já conheça. Se você pega, por exemplo, um oscilador harmônico e acopla com uma força externa, então acoplamento linear, né, Fx, né? Necessariamente ele vai evoluir de um estado fundamental para um estado coerente, tá? E aí, se você perguntar qual é a probabilidade de você começar com um oscilador no fundamental, aplicar uma força qualquer, um F de T qualquer, e depois perguntar qual a amplitude dele ter persistido no vácuo, no fundo, isso é projetar um estado coerente no estado do vácuo, no fundamental. Isso é o funcional gerador, porque o funcional gerador é acoplar linearmente. Então, o oscilador harmônico sob a ação de uma força externa, qualquer, cara, ele é exatamente o exemplo ali do funcional gerador.
Então, no fundo, cara, o funcional gerador, como a gente sempre acopla as fontes linearmente, por causa da história de você quer derivar funcionalmente e descer os campos. Então, o acoplamento tem que ser linear. Cara, acoplou linearmente com uma fonte, um campo, você vai tirar o cara do vácuo para o estado coerente. Então, o funcional gerador, no fundo, é simplesmente projetar um estado coerente no fundamental. Isso E que os você caras da fala. ótica estão carecas de saber disso, né? Só que ninguém da ótica quer falar de funcional gerador. E ninguém de teoria de campos fica percebendo lá que na ótica botar uma força constante ou uma corrente no campo eletromagnético é a mesma coisa. Acoplar JMI com AMI, como é um acoplamento linear com AMI, vai gerar um estado coerente, né? Então, os caras de TQC não vêm pelo lado da ótica e os caras da ótica não querem falar de funcional gerador, né? Eles sabem de olhos fechados que acoplou linearmente vai gerar um estado coerente, né? Então, é interessantíssimo isso, cara. Essa história de gerar... Eu não sabia disso, de sair do vácuo e ir para estado coerente é para qualquer F de T, isso? Para qualquer F de T. Legal. E o que acontece com a dependência temporal? Ela vai dizer onde está a posição do gaussiano, provavelmente, né? Centro da gaussiana, largura, essas coisas. Talvez o Daniel exatamente. tenha mais detalhes sobre isso, mas... Sim, mas é exatamente isso. Ele vai falar justamente de propriedades sobre a gaussiana. Exatamente. Eu estava falando aí, Farina, eu lembrei, em ótica quântica também tem um formalismo que eles usam para estudar a dissipação e tudo. Se eu não me engano, é formalismo de Caldirola-Canai. Tinha um colega nosso que ele trabalhava com isso e é integral de... Estou com integral de trajetória na cabeça, cara. É integral de... Vocês acabaram de falar aí, cara. Sumiu o nome. Meu Deus do céu. De caminho? Integral de caminho. Exatamente. É um formalismo de integral de caminho para estudar sistema tipo oscilador harmônico e tal, com dissipação, né? E aí, assim, mais uma coisa, assim, se quiser olhar também lá da ótica e tal, tem bastante gente que trabalha com esse troço, cara. Eu aí poderia dizer, Fábio, que essa parte desse oscilador, né? Quando você considera oscilador de Canai-Caldirola, esse acoplamento, essa mudança no tempo que você vai gerar com dissipação, ela vai se tornar como uma evolução temporal da massa na Hamiltoniana de um oscilador harmônico quântico simples, ou seja, aí vai mudar para um oscilador que depende, onde a massa depende do tempo. Certo. E aí, só que essa massa vai depender de um jeito específico para justamente você poder sacar que tem dissipação. E aí você vai cair num problema que o Farina também conhece bem, que é um oscilador harmônico com parâmetros dependentes do tempo. Aí, no caso, é uma dependência específica da massa. E isso é equivalente de um acoplamento com o quadrado do campo, seja através da posição, por exemplo, com a frequência, que não é o caso, no caso de Cardiola, mas no caso da massa, acopla com o quadrado do momento. E aí, isso gera outros estados que não são os estados coerentes, mas que são os estados comprimidos, no caso. Certo. Aí seria o pacote completo do oscilador harmônico, né? Acoplamento linear, estados coerentes, acoplamento quadrático, estados comprimidos, e aí essa parte de dissipação estaria relacionada com isso. Só para complementar um pouco o que tu está dizendo. Certo. Fábio, eu vou te dar uma demonstração agora que você vai se amarrar de que para qualquer F de T, cara, é sempre estado coerente. E é muito fácil. Você imagina o operador, finge que você vai evoluir por evoluções infinitesimais, tá bem? Certo. Então, você está no fundamental, aí tem primeira evolução, E elevado a menos IH, H de zero, né, vezes epsilon. Depois, a mesma coisa, né?
Aham. Só que o teu H de interação, pensa no quadro de interação, ele tem lá o teu fx, né? É um f de t vezes x. Certo. Só que o teu x, se você escrever em termos de A e adaga, ele é linear. Uhum. Então, não é difícil perceber que esse operador de evolução temporal é um operador de Glauber, de deslocamento de Glauber. Ah, beleza. E o operador de deslocamento de Glauber, ele é aplicado no fundamental, ele te dá um estado coerente. Produz um... Aí você fala, pô, mas e o próximo? É um outro operador de Glauber. Mas, cara, você lembra que aquele operador D, né? Vamos chamar de D de dado, né? D de alfa vezes D de alfa linha é D de alfa mais alfa linha, a menos uma fase. Certo. Porque é linear lá em cima, então os BCHs e tal. Então, a composição é trivial. Então, acabou, cara. Você vai gerar sempre um estado coerente. Certo. Que vai depender da tua função f de t, né? Isso. Mas é geral isso, é geral. Bacana, cara. E a dificuldade de repetir isso para estado comprimido é que o operador S, que aplicado no fundamental te dá o estado comprimido, como ele é exponencial dos caras ao quadrado, puta, a composição de dois operadores de compressão, cara, é o cão chupando manga. Já não é mais tão tranquilo, né? Não é mais tranquilo. Olhem a tese do Daniel, né? Tá na tese, Daniel? Sim, tá na tese. Tá na tese. Cara, é muito complicado. A gente pensou nisso, em repetir a história infinitesimalmente para ver se conseguia alguma regra de composição. E a regra de composição é muito complicada, entendeu? Para você conseguir depois iterar, né, analiticamente. Pelo menos a gente não conseguiu, né? Fez tudo numérico. Entendi. Mas você se convenceu de que dá sempre estado coerente, né? No caso. Não, assim, agora pensando direitinho, faz bastante sentido, sim. Justamente pela interação que você está colocando a mais ali, ser linear no campo, né? No final das contas. Exatamente. Saquei. E aí, Milena? Agora a Milena chegou num estágio que agora eu vou pedir para ela ler assim 50 artigos, né, Milena? Esse foi o estágio inicial, aprender a fazer a conta, né? Cara, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa nesse assunto. Eu vou parar o compartilhamento. Tá bom. Eu falei para a Milena que eu ia dar, depois do seminário dela, que ela fez muita conta, gastou muito tempo, eu vou dar 24 horas de descanso, né, Milena? Sim. Amanhã a gente tem reunião, né? Mas até amanhã, cara, você está liberada. Obrigada. Vai curtir. E deixa eu então comentar que o Daniel comentou, né? Eu encontrei a Milena no Brasil por 15 minutos, né, Milena? Mais ou menos? Não, Não, presencialmente a gente se encontrou uma vez. no Brasil. No Brasil, sim. Assim que a Milena veio para fazer mestrado, começou a pandemia, né? Nossa. Mas a gente se conheceu lá nesse curso lá na Colômbia e depois foi todo mundo para um restaurante lá que o Daniel falou que ia ensinar todo mundo a dançar salsa, mas chegou lá na hora, ele foi correndo para o meio do salão dançar e deixou todo mundo na mão, né, Daniel? Isso não é totalmente certo, mas parcialmente é. Eu sou testemunha. De que não é parcial, de que é parcialmente certo, né? Não, de que é certo. Isso. Abandonou a galera. O Daniel é um excelente dançarino, cara. Assim, nossa. Desses de, cara, abrir salão, né? Então. Mais ou menos. Bom, gente, deixa eu fazer o seguinte. Se ninguém tiver mais perguntas, a gente agradece novamente a Milena e depois pode conversar mais um pouco, tá? Então, se alguém quiser fazer algum comentário ainda ou pedir alguma referência, ou quem quiser
conversar com ela depois, manda e-mail, pede referência, à vontade, né, Milena? Uhum. Sim. Tá, então, Vou mais parar uma de vez, gravar. Ah, só bater palma de novo. valeu. Obrigada. Obrigado, Milena.